Olá pessoal, beleza? Então vamos continuar aí nosso curso. Conforme falamos, hoje nós vamos adentrar aí os pronunciamentos contábeis, né? O que é que acontece, pessoal? Olha só, né? Muitas coisas desse pronunciamento que hoje nós vamos falar, que é o CPC 00, que trata da estrutura conceitual básica para apresentação e elaboração das demonstrações contábeis, nós já falamos, né? Algumas coisas, por exemplo, aqueles conceitos lá de ativo, os recursos controlados decorrentes de eventos passados, do qual se espera obter benefício futuro, né? A definição de passivo, a definição de PL, isso a gente já viu, foi batendo, mas essas, né, definições, esses critérios de reconhecimento, mensuração do ativo, do passivo, do PL, de receita e despesa, isso tudo vem desse CPC 00. Então, muitos dos conceitos que nós veremos aqui hoje, a gente já, né, passou aí durante a parte de contabilidade mesmo básica aí, certo? Claro, hoje a gente vai estar revendo, vai estar mostrando o texto da norma. Porque o que é que acontece, pessoal? Esses pronunciamentos, né, eles têm um texto um quanto pesado, certo? Por quê? Olha só, eles, em regra, eles são traduções de normas internacionais de contabilidade. Então você traduz aquela norma lá, o pessoal não se preocupa. Então vem aqueles textos repetitivos, pesados, termos que você não entende, né, direito, e aí fica, né, de uma leitura assim altamente chata. Normalmente eu falo quando as pessoas, né, estudam, lê esses textos dos pronunciamentos, elas começam a ficar deprimidas. Deprimida porque se sente uma merda, né? Lê aquele negócio e não entende nada. Certo? Então, nosso objetivo aqui hoje, além de, né, a gente vai dar uma esmiuçada no pronunciamento. Esse pronunciamento aqui, a gente vai ver o texto dele aí, quase, né, integralmente, as coisas importantes, vou estar sempre chamando a atenção aqui. A gente vai ver que quase todo ele, esse CPC 00, ele já foi abordado em provas. Então, nós temos questões. Nós vamos resolver 30 questões aí desse pronunciamento CPC 00. Certo? Então, beleza, né? Então, olha, Silvio, essa aula de contabilidade hoje, essa zorra tá parecendo direito, muita teoria, esmiuçando, mas é isso aí mesmo, certo? Deixa comigo, a gente vai fazer essa coisa, batendo para consolidar, certo? Então, pessoal, vamos aqui no quadro, né? Olha só, a gente teve lá, né? O que é que acontece? Todo o histórico da contabilidade, conforme a gente falou aí, no início, ela vai representar o quê? Um momento histórico, né? Então, houve a contabilidade comercial, a contabilidade industrial, a contabilidade gerencial, né? E hoje nós estamos vivendo o momento da globalização. Então, hoje, né, nós temos que ter uma contabilidade única, né? E esse é o objetivo dessas normas internacionais. Antigamente, o que era que se tinha? Você com a empresa, você empresário brasileiro, tinha uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa, por exemplo, na Alemanha. Aí o que era que acontecia? Se você tivesse a mesma movimentação de vendas, de custos na Alemanha, você poderia oferir um lucro na Alemanha e nos Estados Unidos aquela empresa poderia ter dado prejuízo. Por quê? Porque as regras não eram uniformes, certo? Os Estados Unidos, eles seguiam um padrão próprio, chamado padrão FASB, né? O resto do mundo, principalmente aí depois da década de 70, seguia o padrão IASB. Então a gente tinha essa diferença de contabilidade e muitas vezes normas mesmo internas de determinados países, a gente tinha uma diversidade de contabilidade. Só que com a globalização, que não existe barreiras, empresas transnacionais, a gente teve uma necessidade muito grande de ter uma contabilidade única, né? Para seguir aí esses padrões internacionais. Ou seja, a mesma contabilidade lá das empresas que vão estar lá na Europa, ser o mesmo padrão aqui do Brasil, certo? Então isso aí, né, que é uma das coisas desse padrão, que a gente vai seguir aí esse padrão internacional. Então o que é que acontece, pessoal? A contabilidade brasileira, né, ela, né, que a gente viu aí já muitas coisas, ela segue muito a Lei 6.404, né? Ela regula a ESA, principalmente aquele artigo lá 175A202. E o que é que acontecia? A contabilidade era muito atravancada pela parte fiscal, certo? Então, pessoal, era muito interligada da parte fiscal. E para você fazer alguma alteração na contabilidade,
O que era que acontecia, pessoal? Aquilo era muito engessado, demorava demais, né? Tinha que alterar tudo. Então hoje não. Hoje houve uma dissociação completamente, um afastamento da contabilidade, né, da parte comercial, da parte fiscal. Porque a parte comercial ela vai seguir o que? As normas internacionais de contabilidade e o base, né, a base dessa convergência internacional é que no registro das transações, você lembra quando a gente falou de princípio, a essência deve prevalecer sobre a forma. Eu falei, inclusive, que isso não é um princípio de contabilidade. Mas isso aí, pessoal, é o princípio, né, maior que hoje nós temos para, né, solidificar essa contabilidade internacional. Certo? No registro das transações, a essência deve prevalecer sobre a forma, sobre os aspectos formais. Certo? Então, toda a convergência vai tender para isso aí. Beleza, Silvio. Tranquilo. Então, o que é que aconteceu, pessoal? A gente veio, né, a gente tinha o Conselho Federal de Contabilidade, que vai, né, normatiza o que? As empresas de capital fechado, a CVM de capital aberto. E aí, em 2005, foi criado esse órgão denominado CPC, certo? Esse órgão, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele vai ser o órgão brasileiro, ele foi criado pelo Conselho Federal de Contabilidade, certo? Para quê? Para ser o responsável interno pela convergência das normas, certo? Ah, Silvio, como é que vai funcionar esse CPC? Esse CPC ele vai ser composto de 6 órgãos aí. A gente vai ter, o Conselho Federal de Contabilidade cria o CPC e ele é um dos órgãos integrantes. A gente vai ter a Brasca, a Associação Brasileira das Sociedades de Capital Aberto, né? A APMEC, dos mercados de capitais. A gente vai ter FIPECAF, a gente vai ter vários órgãos, são 6 órgãos, né, que integram esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E qual é a função desse Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Silvio? Ele vai emitir normas, né? Ele vai fazer o estudo, o preparo e emitir normas de contabilidade, certo? Ah, Silvio, mas essas normas emitidas pelo CPC, elas têm validade, obrigam as empresas? Não. Essas normas, para que, né, obriguem as empresas, elas têm que ser normatizadas, né? Elas têm que ser através de instrumentos de quem, pessoal? Da própria CVM, do Bacen, do próprio Conselho Federal de Contabilidade. Então nós vamos ter um CPC, por exemplo, que trate lá do intangível. Então, para que aquilo ali obrigue as empresas, vai ter uma norma do Conselho Federal de Contabilidade, que obrigue a sociedade de capital aberto, uma norma lá da CVM, certo? Então tem que ser normatizado. Ele faz o estudo, o preparo, né, emite aqueles pronunciamentos, mas depois vai ser normatizado pelos órgãos. Silvio, beleza. Então, e afinal, o que é que esse CPC ele vai fazer o estudo, o preparo? O que é que ele tem feito aí? Pessoal, hoje são exatos, né, 46 pronunciamentos. Então nós vamos ter pronunciamento de tudo. A gente começa com esse de hoje que nós vamos falar, o CPC 00, que vai tratar dessa estrutura conceitual básica para apresentação e elaboração das demonstrações contábeis, e a gente vai até o CPC 46, certo? Então a gente vai ter CPC de tudo, de estoque, de intangível, de imobilizado, de tudo que você pensar, a gente vai ter um CPC de, né, de títulos, contratos de construção, tudo existe um CPC, propriedade para investimento, tudo que você imaginar aí na contabilidade vai ter um CPC normatizando aquilo ali, né? E aquilo segue o quê? Segue os padrões internacionais, certo? E a gente vai ver, por exemplo, hoje, se a gente quiser fazer alguma alteração, né, a gente tem que solicitar que isso seja feito pelos padrões internacionais. Então, Silvio, quem é que faz isso? A gente vai ter o órgão, né? Um Instituto Federal, IFRS, Internacional, né, de Contabilidade. Esse IFRS é responsável pela normatização internacional aí. Então, se determinado país signatário, né, ele tem uma necessidade específica, tem que encaminhar aquilo para esse órgão internacional para que ele se manifeste, certo? Então, você pode encontrar, né, ele vai emitir aí o IFRS, a gente pode encontrar as normas IAS. Então, se você viu uma norma IAS, significa que aquilo ali é uma norma internacional, né? Hoje a gente chama até, inclusive, de IFRS.
Então, uma IFRS, isso é uma norma internacional de contabilidade. Essa norma internacional, ela vai vir para os padrões, né, para os padrões brasileiros, através de quê? O pronunciamento, o CPC, ele vai fazer o estudo, o preparo, aí isso vai para a audiência pública, né, no qual os órgãos vão se manifestar, aí tem o pronunciamento. A partir daquele pronunciamento, ele vai ser normatizado aí, através de resoluções do Conselho, através de instrução normativa da CVM, e aí passa a ter validade, certo? Ou seja, os membros integrantes, né, signatários aí desse Instituto Internacional, eles vão estar submetidos a essas normas, ok? Beleza, né? Então, quando você vir isso aí, uma IAS 24, né, IAS 27, aquilo ali está falando-se de uma norma internacional de contabilidade. Beleza. Então, ao todo, o Silvio e o, né, só emite, o CPC só emite pronunciamento, não. O CPC vai emitir pronunciamento, são 46 pronunciamentos, mas quando suscitar dúvidas, o CPC também ele emite interpretações e também vai emitir orientações. Então, ao todo, esses são os 3 produtos do CPC, né? Ele vai emitir pronunciamentos. O pronunciamento, obrigatoriamente, ele tem que ser aberto à audiência pública. Ele emite orientações e emite interpretações. Orientações e interpretações não necessariamente aberto aí à audiência pública, certo? Então, beleza, né? Já vi aí, Silvio. Então, já sei hoje identificar uma norma internacional de contabilidade. Se você vir lá um IAS, porque as anteriores ainda ficam com essa denominação, ou uma IFRS, ali trata-se de uma norma internacional. Beleza? Tranquilo. Então, especificamente, vamos falar agora do pronunciamento CPC 00. Certo? CPC 00. Esse CPC 00, pessoal, o que é que acontece? Ele trata da estrutura básica para apresentação e elaboração das demonstrações contábeis. Certo? Então aqui a gente vai ter, né, para quem são que as demonstrações contábeis elas são elaboradas, certo? A gente já falou, as demonstrações elas são elaboradas para quem? Para o usuário externo, certo? Para o usuário externo, certo? Mediante, né, para atender todas as finalidades daquele usuário? Não, ele vai atender a finalidade de modo geral, certo? Então, relatório, ele fala aí, trata da estrutura básica para a apresentação e elaboração do relatório contábil financeiro. Aí, pessoal, esse pronunciamento, ele traz alguns termos que quando você vai estudar, a gente tem que ficar atento. Aí vem lá, relatório contábil financeiro de propósito geral. Aí você diz, que diacho é esse? Relatório contábil financeiro de propósito geral, ele está falando das demonstrações contábeis, certo? Quando ele vem lá, recurso econômico, nesse pronunciamento, quando ele tratar recurso econômico, ele vai estar falando do ativo, recurso econômico ativo. As reivindicações contra a empresa, reivindicações passivo, certo? Recurso econômico ativo, reivindicações passivo, certo? Então a gente tem, né, que ficar atento aí a umas palavras aí que são usadas nesse pronunciamento, certo? Então a gente vai, né, estudar ele no mínimo detalhe, ele vai ter toda a definição lá, né, do ativo, passivo, PL, critério de reconhecimento, mensuração. Inclusive a gente já viu aquela parte lá do custo corrente, valor realizável, aquilo ali tudo, certo? Então a gente, né, eu já vou mostrando no próprio termo do pronunciamento, chamando atenção e a gente dando uma esmiuçada no mesmo, certo? Então vamos lá, vamos trabalhar aí esse pronunciamento que você não vai precisar ler nada desse negócio, você só tem que ler isso aqui, que isso aqui eu vou estar selecionando de mais importante aí, grifando para você, certo? Não pega essa zorra para ler pronunciamento, você que está começando não, que para você não desista, porque isso aqui é chato demais, certo? Ou seja, você está pagando o curso aí, é para quê? É para Silvio pegar e esmiuçar esse negócio, para não ficar perdendo tempo com pronunciamento. Cada pronunciamento, 100 e tantas páginas, Silvio, não tem sentido um negócio desse. Então vamos lá, né? Vamos falar aí desses, né, desse negócio aí, desse pronunciamento. Então aqui, pessoal, a gente, né, que só a lei 6.404 até a lei 11.941, né, como foi aí esse período, né? 1976 a gente teve a lei das SAs, né,
E essa lei das SAs, a gente teve a norma, logo em seguida, né, foi criada também a CVM, e isso aqui seguia esse padrão BR-GAP, que seguia os padrões americanos, que a gente tinha aqui o S-GAP, né, que eram as normas americanas, né. Pois houve, como eu falei, né, como houve aquela coisa de migrar-se tudo para essas normas internacionais, as normas o quê? As normas IAS, né? Então, em 2000 veio o projeto de lei com atualização aí da lei das SAs, em 2005 surgiu esse Comitê de Pronunciamento Contábil, que é denominado de CPC, em 2007 veio a lei 11.638, essa lei aqui foi a lei que veio batendo aí, na essência, deve prevalecer sobre a forma. Essas duas leis, né, elas foram responsáveis aqui nacionalmente pela essa parte da convergência internacional. Né? E aí, em 2010, já estamos integrados, já somos signatários das normas internacionais aí, as chamadas IFRS. Ah, se você falou IAS, porque a gente tinha o IASB, que esse IASB, ele emitia essa IAS. Certo? Hoje ele emite essa IFRS, mas a gente convive junto, né? As normas antigas elas ainda ficaram com essa denominação IAS e as novas normas estão com essa denominação IFRS, certo? Então, tanto uma coisa como outra vai ser uma norma internacional, uma norma do padrão internacional de contabilidade. Beleza, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, como a gente falou aí, o CPC, ele foi criado através de uma resolução do próprio Conselho Federal de Contabilidade, 1055 de 2005. E é composto por quais entidades? Essas 6 entidades. Quais são as 6 entidades? A ABRAS, que é a Associação Brasileira das Companhias Abertas, a PMEC, né, do Mercado de Capital, a Bolsa de Mercadorias Futura, Bovespa, né? O Conselho Federal de Contabilidade, conforme eu falei, ele cria e ele é um integrante, FIPECAF, né? Pesquisas atuariais aí, se a gente vê, né? As normas de FIPECAF, né? E o IBRACON, né? Que é o Instituto Brasileiro aí dos Contadores, né? Então esses órgãos integram esse pronunciamento, né? Esse órgão aí, que é o chamado CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A Brasca, PIMEP, Bovespa, Conselho Federal, FIPECAF e BRACON. Interessante você saber, por exemplo, que a CVM não integra o CPC, o Bacen, né, não integra o CPC, principalmente a CVM, não é um órgão integrante, é um órgão convidado, vai participar, mas ele não é um órgão integrante aí. A própria Secretaria da Receita Federal, ela não integra aí, né, a estrutura do CPC. Perfeito, Silvio. Qual é o objetivo do CPC? Como nós falamos aí, vai ser o estudo, o preparo e a emissão de quê? De pronunciamentos técnicos sobre os procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza para emitir a emissão de normas pelas entidades reguladoras. Quem é que vai emitir normas, Silvio? O Conselho Federal vai emitir, né? A CVM vai emitir, a SUSEP, o Bacen, tudo vai emitir normas baseado em quê? Baseado nos pronunciamentos contábeis. E o CPC só emite pronunciamento? Não. Pronunciamento, interpretações e orientações. Visando a centralização e a uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos chamados aí padrões internacionais. Beleza, Silvio. Então agora, né, falou qual é a função do CPC, agora a gente vai falar especificamente desse chamado CPC 00, que trata da estrutura conceitual para a elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro. Relatório contábil financeiro, todos os relatórios lá, contábil financeiro da empresa, e se falar relatório contábil financeiro de propósito geral, aí está falando de quem? Das demonstrações contábeis. Certo? Beleza. Essa estrutura conceitual, esse CPC, não é um pronunciamento técnico propriamente dito, porque ele é o 00, não é pronunciamento propriamente dito. E, portanto, ele não define normas ou procedimento para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração e divulgação. Nada nessa estrutura conceitual vai substituir um pronunciamento, uma interpretação ou uma orientação. Ou seja, qualquer conflitozinho entre esse CPC e uma norma, o CPC 00, ele não é propriamente pronunciamento. Então, se tiver
uma certa inconsistência entre ele e o CPC 01, que vai tratar de teste de recuperabilidade, vai prevalecer o CPC 01. Agora, claro, se o CPC 01 é uma norma que veio emitida posteriormente ao CPC 00, ela tem que obedecer, ela vai seguir ali os padrões do CPC 00. Mas qualquer inconsistência prevalece o quê? A norma específica. A finalidade da estrutura conceitual básica. Então, para que serve, Silvio, se não é propriamente um CPC? Para que serve esse CPC 00? Dá suporte ao desenvolvimento de novos pronunciamentos técnicos, que vão aí, já vêm obedecer a ele, interpretações e orientações, e a revisão dos já existentes, quando necessário, dá suporte ao desenvolvimento de novos pronunciamentos, dá suporte à promoção da harmonização das regulações das normas contábeis e dos procedimentos relacionados à apresentação das demonstrações contábeis, provendo uma base para a redução do número de tratamentos contábeis alternativos permitidos pelos pronunciamentos, interpretações e orientações, dá suporte aos órgãos reguladores nacionais. Quem são os órgãos reguladores, Silvio? Pode ser o próprio, a CVM, o SUSEP, uma agência qualquer, tudo é um órgão regulador e ele dá suporte a esses órgãos reguladores, auxiliar os responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis, esse CPC 00 auxilia, os responsáveis, auxiliar também os auditores independentes a formar sua opinião, eles vão emitir uma opinião se está de acordo com a estrutura do relatório contábil financeiro. O auditor é isso. Então ele vai auxiliar os auditores independentes. Auxilia também os usuários das demonstrações contábeis na interpretação de informações nela contidas, elaborada em conformidade com esses pronunciamentos, interpretações e orientações, e proporcionar aos interessados informações sobre o enfoque adotado na formulação dos pronunciamentos, das interpretações e das orientações. Beleza. As demonstrações contábeis, pessoal, isso aqui é importante, isso aqui já caiu mais de 200 vezes. Então marca esse negócio. As demonstrações contábeis, elas são elaboradas e apresentadas para quem? Para os usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Mas, Silvio, somente para os usuários externos e para o administrador, ele pode usar aquela informação? Olha só, pessoal, ele pode usar aquela informação, mas o administrador, ele que vai fornecer aquelas informações, então ele tem outros meios para que ele consiga as informações. E esses usuários externos não têm. Então elas são preparadas para atender a necessidade de quem? Desses usuários externos. Então eles são elaborados para esses usuários externos, tendo em vista aí suas finalidades distintas e necessidades diversas. Certo? Cada um vai ter uma finalidade, Que usuários externos são esses, Silvio? Vamos supor, uma empresa que emprestou dinheiro para ele, certo? Um investidor, um acionista, um banco, um fornecedor. Então, para os usuários externos. E muitas vezes eles têm o quê, pessoal? Finalidades distintas, as necessidades deles podem ser, inclusive, conflitantes. Os usuários aí. Governo. Então, o interno pode utilizar, a administração? Pode, mas ela tem outras fontes. Por isso que são preparados, quando a gente fala, são preparados para os usuários externos. Governos, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigências para atender seus próprios interesses? Pode, Uma autoridade tributária pode exigir lá uma determinada obrigação acessória, pode o que for. Pode. Agora, pode determinar a exigência para atender seus próprios interesses. Essas exigências das autoridades tributárias, no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo essa estrutura do relatório contábil financeiro. Certo? Pode fazer exigência às autoridades tributárias? Pode, mas desde que não mude a estrutura conceitual da apresentação aí desse relatório. Certo? Beleza. Aí então, para quem é? Usuários externos. Demonstrações contábeis, objetivo fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral. O usuário em geral. Ele não atende necessidade específica de nenhum tipo de usuário, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinado grupo de usuário, certo? Então, para os usuários externos, e vão atender de forma o quê? Geral. Não tem como objetivo atender necessidade específica de nenhum grupo de usuário essas demonstrações contábeis. Já caiu isso aqui, ó. Isso aqui que a gente grifou aqui já foi motivo de 300 questões aí, certo? Para usuários externos,
As autoridades tributárias podem fazer exigência? Pode, desde que não mude essa estrutura conceitual, certo? Beleza. E ele objetiva fornecer informações de avaliações por parte dos usuários em geral, não sendo, para satisfazer necessidade específica aí de nenhum tipo de usuário. Perfeito, Silvio. Então vamos lá. Demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade satisfaz as necessidades comuns da maioria dos usuários. Com aquela finalidade, não vai atender grupo específico, ela vai atender a maioria dos usuários. Uma vez que quase todos eles utilizam dessas demonstrações para tomada de decisões econômicas. Eles vão utilizar para usuários externos, não satisfaz necessidade específica, mas as informações ele atende às necessidades o quê, pessoal? Comuns da maioria. E quais são as necessidades comuns da maioria dos usuários? Decidir quando comprar, manter ou vender o instrumento patrimonial. Isso aqui é quem, pessoal? Isso são os investidores. Investidores atuais, investidores potenciais. Ele vai decidir quando compra, quando vende, se mantém. Então isso aí, essas informações estarão aonde? Nas demonstrações contábeis, certo? Demonstrações contábeis satisfazem a necessidade comuns da maioria dos usuários. Então, decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais. Avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que ele tenha sido conferido, quanto à qualidade de seu desempenho de sua prestação de contas. Vai avaliar a administração? Vai! Vai ver se a empresa está tendo o quê? Um desempenho satisfatório, certo? Avaliar a capacidade de entidade de pagar seus empregados e proporcionar-lhe outro benefício, ou seja, através dos índices aqui de liquidez, que a gente vai obter esses índices através de quem? Das demonstrações contábeis. Avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade, a capacidade da empresa de pagar suas dívidas. Outra forma da gente ver isso aí, determinar as políticas tributárias, ou seja, determinada coisa a gente vai ver se a empresa ela deve ser tributada pelo lucro real, pelo lucro presumido, certo? Então isso é necessidade comuns aí da maioria dos usuários. Determinar a distribuição de lucros e dividendos, elaborar e usar a estatística de renda nacional e também regulamentar as atividades da entidade. Regulamentar aí as atividades, certo? Então, demonstrações elaboradas com tal finalidade satisfazem as necessidades comuns da maioria do usuário quando da tomada. Aí ele dá alguns exemplos aqui de forma exemplar, quando comprar, vender, avaliar a administração, determinar políticas tributárias, tudo isso aí. Beleza. O alcance, o que é que a gente vai ter nesse CPC 00, nesse pronunciamento aí? O objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. Qual é o objetivo? O objetivo para que é? Para fornecer informações úteis, certo? Para a tomada de decisões por parte dos usuários, certo? O objetivo da elaboração, para que elaborar? Para fornecer informações. Fornecer informações o quê? Úteis para ajudar o quê? Os usuários dessa informação na tomada de decisões, as características qualitativas da informação contábil, ou seja, para que ela forneça informações úteis, ela vai ter que ter umas características qualitativas, as demonstrações. Isso aqui a gente já bateu bem, a definição, reconhecimento e a mensuração dos elementos a partir dos quais as demonstrações são elaboradas, ou seja, ativo, passivo, PL, receita, despesa, aquelas definições tudo, vai estar tudo aí nesse item, e isso vai ser abordado por esse pronunciamento 00. E os conceitos também de capital e de manutenção de capital. Tudo isso a gente vai ver aqui nesse pronunciamento. Ele vai abordar tudo isso aí, esse alcance. Beleza, Silvio. Então vamos aqui. Objetivo, utilidade e limitações do relatório contábil financeiro de propósito geral. O objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral, quando falar relatório contábil financeiro de propósito geral, o que é que você já tem que, olhar para isso aí e ver o quê? Demonstrações contábeis. Relatório contábil financeiro de propósito geral. Demonstrações contábeis. O objetivo é o quê? É fornecer informações contábil financeiras acerca da entidade que reporta essa informação. Silvio, que entidade é que reporta essa informação? O negócio é a entidade que está divulgando as demonstrações contábeis, certo? Acerca da entidade que reporta essa informação, sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores. Aqui a gente tem 3 usuários externos da informação. Quais são, Silvio? Nós temos lá os investidores, certo? Os investidores, os credores por empréstimos
credores por empréstimos, e aqui nós temos outros credores. Ô Silvio, quer dizer que são esses, todos esses aqui são usuários externos? São. Todos esses aqui são os usuários externos, certo? Então, beleza. E aí, né, a gente vai ver que esses são os chamados usuários primários da informação contábil, certo? Não vai ter ordem aí entre eles, mas esses são os usuários primários, certo? Ela vai atender primariamente a esses usuários. Investidores, credores por empréstimo e outros credores. E no próximo bloco eu vou lhe dizer por que, né, vai atender primariamente a esses usuários, ok? Até já.